Renata, eu tenho uma pergunta que é bastante importante, porque a gente não é de agora, quem sabe a pandemia trouxe essa situação ao extremo. Mas existe um conceito, e é daí que eu quero partir com uma contextualização para daí te fazer uma pergunta, mais conhecido como pelo acrônimo VUCA, que é um acrônimo de 4 palavras em inglês que em português são volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E esse é um conceito que surgiu lá na década de 90, no ambiente militar, justamente no contexto da Guerra Fria. E num contexto de guerra, e a Guerra Fria foi uma guerra muito mais psicológica do que realmente uma guerra bélica, né? Então, num momento e numa situação de guerra psicológica entre duas potências, as coisas mudam constantemente. Então, você está aqui num contexto, daqui a pouco você ouve dizer que o teu adversário criou uma nova bomba. Aí você fala, e agora? Aí você está numa boa, você descobre que o seu adversário está quase na corrida para ir para o espaço, está quase chegando na Lua, você ainda não está com seu ônibus espacial pronto. Enfim, era um contexto de bastante incerteza. E aí surgiu esse conceito que recentemente foi trazido para o ambiente dos negócios, justamente porque, principalmente nos últimos 10, 15 anos, com a revolução da tecnologia, revolução 3.0, 4.0, a mudança não só das coisas, né, no mundo físico, mas a mudança principalmente de modelos mentais, modelos de negócio e tal, é muito rápida e está cada vez mais rápido. Então, empresas que talvez até 10, 15 anos atrás faziam planejamentos estratégicos para 5 anos, passaram a fazer planejamento estratégico para 1 ano, para 2 anos. E na pandemia, eu tenho participado de vários eventos online e os grandes executivos têm dito o seguinte, cara, ninguém está se planejando mais do que 3 meses agora. 3 meses é um planejamento assim já surreal, porque a gente não faz ideia, na verdade, do que vai acontecer mês que vem, né? Então, esse ambiente VUCA é uma coisa interessante, porque a proposta é justamente você estar flexível ou resiliente. Mas aí vem a pergunta. Aí está, né, talvez a armadilha. Como é que uma pessoa no ambiente de trabalho, no contexto do trabalho, pode sim ter uma mente VUCA, adaptável, flexível, resiliente, de forma equilibrada, para também não ir para o outro lado e daqui a pouco virar, né, uma pessoa que sobe, e isso começa a ser também negativo. Como encontrar o equilíbrio nesse momento de total incerteza e ao mesmo tempo ter que produzir? Uau, você deu uma aula aí agora, hein, Ezielso? Feliz, adorei. Na verdade, eu acho que é importante a gente olhar que a gente está vivendo uma fase de muita mudança, de transição, né? Isso já vem acontecendo há um tempo, né? Não, isso não vem acontecendo agora, a gente já vem nesse processo de transição, de níveis de informação acelerados e tal. Acho que a questão da pandemia deu um pouco uma paralisada em todo mundo, e eu acho que isso não é de todo mal, né? Mas dentro disso, a gente precisa sempre olhar que qual é a primeira força que vai nos fazer nos movimentar? É a força de adaptação. Não adianta. A gente tem aí um período, e a gente vai levar um tempo aí nesse período de se adaptar a tudo isso. A gente estava adaptado a um processo extremamente rápido, tudo muito vamos, né? E estava tudo funcionando, e de repente parou tudo. Então a gente precisa se reequilibrar, é exatamente isso, é se reequilibrar. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, não se cobrando tanto. Por quê? Ninguém sabe, nesse momento, o que vai acontecer. Então, eu não sei, você não sabe, eu não sei. A gente talvez nunca tenha passado, eu pelo menos nunca passei por um momento como esse, né? Então, pessoalmente falando, eu estou numa fase de adaptação. Se eu ficar me cobrando o tempo todo para ter uma mente equilibrada nesse momento, é aí o tiro no pé que vai me fazer olhar e falar assim, meu Deus, eu não dou conta, eu não consigo, e aí eu pulo fora. Então, na verdade, a oscilação entre um polo e outro é natural nesse momento de adaptação, até que a gente entenda aonde a gente vai chegar.
Então, acho que a parte mais importante de tudo isso é ter a consciência, é se conscientizar de que é um tempo em que eu preciso, que a minha mente precisa para se adaptar a tudo isso. Buscar um equilíbrio agora é aceitar a adaptação, é aceitar as oscilações, é aceitar que eu sou um ser humano comum e que eu vou levar um tempo para entender tudo isso. Essa é a melhor forma. Legal. Sempre de aceitação. Legal. E olha que interessante, essa palavra é muito boa e ela já faz o link aqui com a próxima pergunta, que tem tudo a ver com uma situação que eu imagino que a grande maioria das pessoas está vivendo nesse momento do ponto de vista de trabalho, adaptação ou adaptabilidade. E aí a minha pergunta é a seguinte, como preparar a mente ou como manter a mente focada no ambiente de trabalho home office, onde você divide a atenção com cuidar da casa, você divide a atenção com o filho, você divide a atenção com fazer as coisas, então você precisa fazer o almoço no meio de tudo isso. Antes não, antes você simplesmente ia no restaurante e almoçava, agora você tem que fazer o seu almoço para almoçar. E aí você mistura com lavar roupa, secar roupa, você mistura com, enfim, uma infinidade de coisas, aí chega alguma coisa do correio, então, como manter a mente focada num trabalho home office, nessa conjuntura toda de complexidade, de ruído, de distração, como é que faz para manter isso dentro de casa aí no home office? Quase um milagre, né? Vamos ser sinceros que, olha... É interessante, eu tenho um rapaz que trabalha com a gente e ele teve, acho que há 8, 10 meses atrás, gêmeos. Então, imagina uma pandemia com gêmeos de 10 meses e a esposa dele já voltou a trabalhar. Então, ele está fazendo home office sozinho em casa. Com as crianças. Meu Deus! Não é fácil, né? É um momento aí bem delicado e realmente parece quase um milagre a gente conseguir manter o foco mesmo, né? Mas quais são algumas dicas importantes aí que são legais para a gente levar? Primeiro, manter uma rotina de horários, né? Então, vamos montar aí uma rotina para quem está trabalhando em casa ou para quem já foi trabalhar e depois volta para casa ou para quem está todo mundo em casa ainda. É importante ter uma rotina de trabalho. Então, eu estou trabalhando em casa, porém, eu não posso passar o dia inteiro trabalhando, né? Vou de manhã, à tarde, à noite, madrugada. Não, eu preciso ter uma rotina. Então, siga o seu horário normal, como se você estivesse no seu trabalho. E se eu estou lá fora no meu trabalho, eu vou tentar manter o meu foco naquilo que eu estou fazendo. Então, é um exercício. Tudo que é mental, Zelso, é exercício, não adianta. É disciplina, né? A disciplina, durante algum tempo, ela se torna um hábito. Uhum. Então, a gente está se adaptando a tudo isso ainda, mas a gente precisa ir criando algumas rotinas e alguns métodos, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter isso ainda, né? Pode ser que isso volte, pode ser que não, a gente não sabe o que vai voltar logo, o que não, é tudo muito incerto. Então, vamos criar uma rotina e se adaptar dentro disso. Então, eu vou ter um tempo que eu vou estar com as crianças. É claro que criança é muito complicado, ainda mais se a gente for pensar em bebês pequenos, né? Uhum. Mas a gente tem que se adaptar. Então, enquanto ela está fora de casa, ele fica um pouco mais com as crianças e depois troca. Tem que ir fazendo alguns rodízios de algumas coisas. Então, hoje eu vou cuidar dos afazeres da casa, amanhã eu não vou cuidar. Então, tem que ter uma rotina muito bem estabelecida para conseguir realmente manter o foco. Senão, a gente não consegue. Isso é o básico. Se eu não tenho rotina, se eu não tenho disciplina, foco nem pensar. Porque eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, né? E é difícil, porque a gente está em casa, a gente quer realmente fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é muito da maioria dos seres humanos. Mas é importante a gente seguir à risca algumas coisas, porque senão daqui a pouco a gente está pirando. Perfeito, perfeito.